Muito bom dia, estamos começando mais um Jornal do Servidor para você que está aí nos acompanhando, está olhando nós aqui pelo estúdio, né? A nossa Mega Ultra Power produção para levar até você o melhor do Jornal do Servidor, tá? Bom, agora aqui mais de pertinho, obrigado a você pelo carinho da audiência, estou eu, o presidente do sindicato, nosso colega de bancada, companheiro de bancada, Adriano Perotti, 10ª edição do Jornal do Servidor. Bom dia, Adriano. Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os servidores do município de Sinop, sejam eles do município, do estado, da União, né, Rudy, que porventura estejam acompanhando a gente. E realmente, 10ª edição, né, Rudy? Graças a Deus a gente está seguindo firme e forte com esse projeto e espero que cada dia que passa ele melhore ainda mais para a gente estar trazendo conhecimento para o servidor e também para a população de Sinop. Bom, nós vamos falar sobre vários assuntos importantes. Deixa eu só aumentar aqui um pouco de teto, isso para não cortar a cabeça do Rudy. Bom, nós vamos falar sobre vários assuntos importantes. E eu estava aqui comentando com a Adriana agora, ele comentou comigo sobre um bilhete de um gari que acabou virando notícia lá no site GC Notícias, né? É um bilhete interessante, eu vi o bilhete agora bem rapidamente, bem feitinho, desenhadinho, né? Com erros de português, é claro, porque o gari não teve talvez a oportunidade de estudar. E eu comentava aqui até com a Adriana agora, que a gente teve uma matéria no site Notícia Net, falando que quase 1% da população masculina acima de 15 anos aumentou em quase 1%, saiu de 7 e pouquinho para 8 e pouquinho o número de analfabetos que não sabem escrever o nome ou ler o mínimo possível uma frase sequer, né? E das mulheres aumentou em torno de 0,5%, mostrando o quão triste você saber que o Brasil está regredindo, e se tratando principalmente de Mato Grosso, regredindo numa coisa que hoje é um país que você consegue. Nós estamos aqui com alguns equipamentos fazendo a transmissão para o mundo todo e ainda temos em Mato Grosso quase 10% da população de analfabetos que não consegue escrever, por exemplo, google.com.br. Que absurdo, né, Bruno? Infelizmente, Rudy, esse é um retrato não só de Sinop ou do estado, mas do país inteiro, né? Então, se o Brasil, ele quer ser um país de primeiro mundo, ele vai ter que ter a população instruída. Enquanto não tiver a população instruída, a população preparada para encarar o dia a dia da vida, para para entender o que é certo e o que é errado, saber distinguir as ações daquele governante A ou B, se ele fez certo ou se ele fez errado, se ele está investindo bem o recurso público ou não, infelizmente a gente vai ficar nessa mesmice. É um país de pessoas ignorantes, de pessoas manipuladas pelo sistema político. E infelizmente hoje o sistema educacional do Brasil ele é feito pelo governo, ele sempre foi feito pelo governo para isso, para manter a população alienada de tudo, para evitar que se questione, porque nenhum governante gosta de ser questionado. Nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente gosta de ter as suas ações questionadas. Então, eu faço e vocês acatam. É aquela velha história, eu mando e você obedece. E isso só funciona onde você não tem cultura, onde você não tem conhecimento. Tem dois lugares que funciona isso, países ditatoriais e países em que o seu povo é emburrecido, né? Assim, desculpa a palavra, mas é um povo que não tem condição de ler, escrever e tomar suas próprias decisões. Mas enfim, vamos falar desse assunto já. Marina, bom dia, Marina Plaza, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado. Ela está andando de bicicleta e ligada na live. Marina, pelo amor de Deus, mulher, cuidado aí com essa bicicleta andando aí, né? E se atropelando, pelo amor de Deus, hein, Candango? Olha. Bom, nós vamos falar também hoje no Jornal do Servidor, daqui a pouco nós já vamos falar desse assunto do gari que eu acho importante, mas também vamos falar hoje sobre sindicância, processos administrativos e exame de pele na sede recreativa dos servidores, né? São esses 3 temas que nós vamos falar hoje no jornal, temas importantes, né? Porque sindicância é para investigar falhas do serviço público, né? Porque pode abrir uma sindicância sobre um serviço público ou servidor público, é isso, Breno?
Daqui a pouco a gente... Isso, exatamente, Rudi. O princípio é mais ou menos esse. A sindicância ela é o início da possibilidade do servidor público ser exonerado, correto? Então, voltado para servidor público, a sindicância pode levar ao processo que leva à exoneração se você cometeu uma falha grave. A gente vai estar explicando certinho daqui a pouquinho. E também serve para apurar fatos, como, por exemplo, a gente estava conversando aqui em off sobre aquela questão da gestão passada, de que foi aberta a sindicância para apurar desvios financeiros na licitação do Carnaval? Do Natal. Do Natal. Isso, na gestão passada. Então, a sindicância ela serve também para trazer à luz esses fatos, para dizer se houve ou não o dolo do servidor público, ou seja, tanto efetivo também quanto o servidor comissionado, tá? Nada impede que a prefeitura abra uma sindicância para apurar o fato envolvendo, por exemplo, um secretário adjunto, para ver se realmente houve o uso de má fé no serviço público, dando prejuízo ao erário ou até mesmo infringindo outros artigos da lei que não dão prejuízo financeiro, mas que acabam atrapalhando o bom funcionamento do serviço público. Muito bem. Bom, são os temas que nós vamos falar daqui a pouquinho. Já deixa eu ir mandando um abraço aqui. Ela falou assim, você vê como tá boa a internet hoje. O perigo é atropelar um carro parado, Marina. Cuidado, pelo amor de Deus. Gostamos muito de você, Marina. Cuida bem de você para nós aí. Ellison, bom dia, ótimo sábado. Obrigado, querido, bom dia. É o Jornal do Servidor para você, tá? Vamos para cima com muita informação. Bom, mas eu quero já iniciar com esse tema aqui, Adriano. Você falou, e eu acho que a gente pode começar com esse tema. Deixa eu só achar aqui onde eu sou. Tá. Com um tema envolvendo o Gari, né? O Gari que escreveu uma cartinha para... ele é Gari, ele faz o serviço de limpeza urbana, né? E aí ele escreveu uma cartinha para os moradores, né? O que ele disse na cartinha? Ele disse assim, olha, por favor, né? Não jogue lixo em qualquer lugar, sou eu que limpo. Enfim, ele quis conscientizar os cidadãos da sua responsabilidade social, que é minha, é sua, é de todos nós a responsabilidade social. E escreveu um bilhetinho. Eu quero depois que você fizesse um comentário, até dar alguns exemplos de pessoas de educação, que envolve cultura e educação, de países que são exemplos nesse sentido, mas dá uma olhada, a cartinha, vou colocar aqui na tela, vou deixar eu aqui, e aí fica o Adriano para falar sobre o assunto. Adriano, tá aí, eu vou ler aqui para a galera. Deixa eu abrir tudo aqui, só um pouquinho. Pode falar, Adriano, sobre o tema. Então, Rudi, esse servidor, ele trabalha no viveiro de mudas da prefeitura, e ele é uma pessoa, assim, de uma humildade gigantesca. Deixa eu só ler. Tá. Se você é contra a corrupção, então não jogue lixo no chão, porque termina nas minhas mãos. Ele até rimou. Isso. Né? Sou servidor público, braçal, de roça, poda, rastelo, planta e molha. Servidor público que desiste do emprego não tem seguro-desemprego e nem benefício para sacar. Então o que ele está dizendo ali, né? O grande está aparecendo na tela para vocês aí. Ele está dizendo o seguinte, eu sou servidor público e se eu levar as contas, eu não tenho seguro-desemprego, eu não tenho benefício, e eu quero que você mantenha, se você é contra a corrupção, não seja porcão, né? Ele quis dizer isso. Mas então... não foi bem isso, sim, mas o Marabá está no GC Notícias, né? Essa foto, bem feitinho por sinal, né? E a letra dele, apesar de ter alguns erros de ortografia, de português, para ficar mais claro, é uma letra bonita, né? Você parou para pensar que... Exatamente, Rudi. E outra coisa. Quando eu vi ontem, até para me parabenizar o Jamerson por ter encontrado isso e ter divulgado, correto? Quando eu vi ontem essa pequena matéria que o Jamerson fez e colocou esse bilhete no site dele, o que eu pensei? Quantos servidores públicos, Rudi, tem como o Marabá?
quantos servidores têm preocupados com o trabalho, com o bem-estar do serviço público e da população, de onde quer que seja ele represente, seja aqui em Sinop, seja em Cuiabá, seja lá em São Paulo. Então, a maior parte do servidor público, ele é preocupado. Por culpa de poucos, às vezes a gente é nivelado por baixo, como eu venho frisando sempre aqui, a gente tem que ter qualidade, atender bem as pessoas, respeitar as pessoas e cumprir com o nosso papel de servidor público. Então, de antemão, gostaria de parabenizar o Marabá por esse gesto simples, mas muito inteligente, de estar divulgando o trabalho dele, o que ele é e o que ele faz. Porque o que seria de Sinop se não tivesse o serviço público? Deus me livre. O que seria do país, do mundo, porque serviço público, servidor público existe no mundo inteiro. Então, o serviço público nada mais é que uma empresa que presta serviço para toda a população. Então, seria a mesma coisa que a gente falar, olha, não vai ter mercado mais para a gente comprar arroz e feijão. Todo mundo ia morrer de fome, correto? Então, o serviço público é mais ou menos isso. Ele é imprescindível ao bom funcionamento de qualquer sociedade. Mas o serviço feito, Rudy, desse jeito, com seriedade e com humildade, porque esse é um menino que está aí lutando. Ele é concursado? Ele é concursado, ele é efetivo há vários anos já, e está lutando, às vezes com várias adversidades, o salário não é bom, às vezes a pessoa dorme mal, não tem condição de ter um colchão bom para dormir à noite. Mas ele levanta e ele vai para o trabalho, seja o braçal, seja o gari, seja o técnico de enfermagem, cada um cumprindo com a sua obrigação de servidor público. Então, a gente usa esse momento aqui, primeiro, para parabenizar o Marabá por esse bilhete simples e objetivo, e também para dar o crédito ao Jamerson, GC Notícias, certo? Claro, por ter divulgado, porque não sei onde se entregou esse bilhete, mas apareceu e o site GC divulgou. Então, parabéns, Marabá, e continue fazendo o seu papel de servidor público, que eu acho que a gente, quando fez concurso, foi para servir o público, servir o povo. A palavra já diz tudo, né? Servir o povo. Então, independente de que função que você foi concursado, você tem que atender com presteza e cumprir com a sua obrigação. Não, e vamos até tirar a palavra público. Eu acho que quando você fala, já vem o servir, você não precisa falar mais nada. Servir você, servir ao próximo, a palavra servir. Eu tenho que servir alguém, servir para alguma coisa, para algum objetivo. Um ser humano sem servir ninguém, ou sem servir para alguma coisa, então o servir ao próximo já é o principal. Aí o público, que é aquele que paga os seus impostos, que por direito constitucional tem direitos básicos garantidos dentro da Constituição de serviços públicos, que só pode ser feitos por servidores públicos, como saúde, educação, segurança, né? Então, muito legal. Eu acho que eu tenho alguns exemplos. Nós falamos aqui no nosso jornal esses dias atrás, Adriano, sobre a questão das lixeiras, que tá bonita na cidade, ok, de madeira, mas que foi levantada pelas garis, né, ou pelas senhoras, meninas, chamar elas de meninas da limpeza, a questão de catar esse lixo, porque é funda, uma coisa simples, uma coisa boba. E o que é pior ainda, hoje eu vindo para cá, uma pessoa, eu até anotei a placa do carro, mas não vou nem dizer porque, enfim, jogou uma lata de refrigerante no chão. E você anda na cidade de Sinop, a gente pode, e eu quero que você fale sobre isso, pode até questionar alguns serviços públicos, mas a cidade, a questão dos servidores públicos estão tentando manter a cidade limpa, com o apoio pelo menos no quadrilátero central. Você vê que existe uma preocupação com a limpeza urbana, de ruas, de papel na rua, essas coisas todas. Mas se o cidadão não fizer o seu papel, se o cidadão não tiver consciência, você pode colocar 1 milhão de pessoas limpando Sinop, que ainda vai ter sujeira. Colocar um por um, somos 200 mil habitantes, 200 mil pessoas limpando, o cara vai acabar de catar um papel, vai vir outro e vai jogar. Você vê o pessoal da China na Copa do Brasil, do Japão, terminou o jogo, o estádio ficou limpo. Eles são melhores que nós? Essa consciência precisa ter, né, Breno?
Na verdade, Rudi, é onde entra a educação. É o início da nossa conversa aqui, foi a falha na educação no nosso país. Então é onde entra. Aí você vai falar, mas você está confundindo a educação com a alfabetização, ensinar a ler e escrever. Não, não é isso. É a educação do pai e da mãe, ela vem de berço. Ensinar que não pode jogar lixo na rua, ou que você não pode oferecer dinheiro para o guarda municipal ou para o policial militar para não multar o seu carro. E também não fazer coisa errada. Exatamente. Essa educação, ela vem de berço, vem de casa. Mas tem que existir o complemento da educação curricular na escola. Entendeu? Então, na educação curricular na escola, na faculdade, que vai ter que se desenvolver o senso ético, de você poder ter consciência do que pode e o que não pode. Isso pode começar de princípio, né? Nas primeiras séries. Exatamente. Né? Então, se no Brasil houvesse lá na grade curricular, igual nós frisamos antes aqui, desde o primeiro do segundo ano, que é a antiga primeira série, quando realmente a criança pega na alfabetização para valer. Ela começa antes, mas ali no segundo ano que o bicho vai pegar mesmo para ela começar. Se no país tivesse na grade curricular, desde lá da segunda série, exemplo, a educação do trânsito, o que seria dessas crianças 15 anos estudando sobre trânsito, o que eu posso, o que eu não posso? Entendeu? É questão de se pensar o futuro. Se lá no início eu tivesse, antigamente a gente tinha aquela educação moral e cívica, lembra? Lembro. Eu ia falar disso. O que era isso? Vamos lá, a gente que é um pouco mais velho. Era isso. Era... minhas obrigações cívicas. Isso, exatamente. Era ensinar a criança, doutrinar a criança a fazer o certo. Não doutrinar a fazer o errado. Que foi tirado pelos governos agora, porque... Exatamente. Esse é um debate extenso, que não é nem pauta nossa, né, Rudi? Mas é bom a gente conversar e para as pessoas que estão assistindo entender. Porque afeta diretamente o servidor público, né? Exatamente. Então, enquanto nós não tivermos educação e conhecimento e discernimento do que é certo e do que é errado, nosso país vai ser o que está, infelizmente. Muito bem, gente. Então, eu acho que nós... bom dia, Marlene dos Santos. Obrigado, querida, pelo carinho da audiência. Eu acho, não, tenho certeza, nós podemos fazer melhor. Eu, particularmente, eu até conversava com o Diogo da Iaçaí, eu tenho tentado, de todas as maneiras, cumprir a minha obrigação. O lixo que eu produzo, eu estou levando fora. Esses dias eu fui andar de moto, lá naqueles lagos novos ali, né? Cheguei lá, eu fiquei indignado, com tanta... O lago mal foi inaugurado, eu vi um monte de latinha de cerveja, e eu fui catando lixo, até fiz um vídeo, postei no meu canal no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube. Eu fiquei indignado. Então, eu posso começar comigo, com os meus filhos. Tenho ensinado os meus filhos. Você, acho que faz a mesma coisa. Nós podemos fazer isso com os nossos filhos. Aí a preocupação vem também. E eu acho que uma hora dessa será importante que o governo tome a decisão nessa questão da greve da educação do Estado, porque afeta o município, o serviço público do município. Tem muitas crianças que vão sair desse ano para ingressar na escola estadual, do município para o Estado, e vão começar quando, né? Uma perda. Mas você vê aí um monte de gente que não tem o que fazer porque não está em sala de aula. O pai e a mãe trabalham, a mãe não tem condição de pagar uma babá, e a criança fica na rua aprendendo que não deve. É uma questão muito grave a discutir sobre isso. Bom, são 8h57, vamos para o intervalo e a gente volta falando sobre isso, Adriano? Sobre sindicância? Vamos sim, com certeza. Então vamos lá. A gente vai para o intervalo e volta falando sobre sindicância. O tema é bom, a gente falou bastante sobre educação moral e cívica aqui, e a gente volta na sequência, são 30 segundos, é bem rapidinho, a gente já volta. Valeu! A Farmaserve atende agora de segunda a sábado das 8 às 19 horas. Atendemos toda a população de Sinop região. Servidor filiado ao sindicato tem preço e parcelamento diferenciado. Farmaserve, uma farmácia completa para atender toda a sua família, com atendimento de qualidade e preço justo. Na Avenida das Figueiras, anexo ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop. Disque Remédios 3532-6434. Farmaserve, a farmácia do servidor. Muito bem, estamos de volta. Eu falei que era rapidinho. Kleber,
Bom dia, querido, bom dia, tá? Obrigado pelo carinho da audiência. Um ótimo e maravilhoso final de semana para você e sabadão, tá bom? Bom, serviços públicos, vamos lá. Sindicância faz parte de um instrumento de fiscalização do servidor público e de serviços públicos. É isso? Exatamente, Rude. Primeiro, para desmistificar aquela teoria de que servidor público não ganha as contas. Como eu insisto em dizer, servidor público ele pode ser exonerado do serviço, sim. Basta ele não andar na linha e cometer ato que seja procedente da exoneração. E como que acontece isso? Primeiro passo é a sindicância. A sindicância está prevista, Rude, no artigo 213 do regime jurídico único, que é o Estatuto do Servidor Público. Como é montada a comissão de sindicância? São 3 membros, são nomeados 3 servidores públicos efetivos para estar compondo essa comissão de sindicância. Finalidade. A comissão de sindicância ela tem a finalidade de apurar o fato ocorrido, ou seja, o Adriano é motorista de caminhão e por uma infelicidade se envolveu num acidente e atropelou um motoqueiro. Obrigatoriamente tem que ser aberta uma sindicância para apurar esse fato. Para apurar, primeiro, a responsabilidade, para ver se é o Adriano que estava certo ou o Adriano que estava errado. Detectando a irregularidade, a sindicância faz o relatório final dela, correto? E vai dizer, olha, o Adriano estava errado porque ele não parou na placa de pare ou porque ele estava com o caminhão a 80 km por hora numa via que era 60. A comissão faz esse relatório, encerra o trabalho dela e encaminha para a gestão, para a prefeitura, correto? Após isso, qual é o passo? Da sindicância vira o processo administrativo, que é onde o servidor é passivo de ser exonerado. Ainda sobre sindicância, Adriano, você falou que a sindicância passa sobre... por exemplo, aconteceu um acidente, uma criança se machucou na escola, na sala de aula, tem que ter sindicância, né, apurado. Mas existe sindicância, porque nós falamos de servidor e serviço. Para serviços públicos, por exemplo, vem uma denúncia de que o serviço tal não está sendo prestado, também cabe para serviços ou só para servidor a sindicância? Não, a sindicância é para o servidor. Para o serviço, nós tivemos caso, por exemplo, do próprio Tribunal de Contas está notificando a Prefeitura de irregularidades na questão tributária, por exemplo, que é o meu setor, e aí se abre um trabalho interno para se apurar. A sindicância e o processo administrativo é para apurar fato envolvendo o servidor, seja efetivo ou comissionado. Falhas dele, no caso. Isso, mas que esses fatos, muitos deles, com certeza, eles ou trazem dolo financeiro para o município, ou trazem um dolo no atendimento à população. Exemplo, o médico do posto de saúde se recusou a atender os pacientes hoje. Quer dizer, o serviço não foi executado. Foi prejudicado. Então vai se abrir uma sindicância para apurar por que o médico não quis atender. Ele faltou, ele não veio, ou ele veio e ficou na sala dele. Seria um exemplo, entendeu? Correto. Então, quer dizer, ela acaba servindo também como instrumento para fazer o serviço público funcionar melhor. E qual a importância dessa sindicância? Antes da gente falar do processo administrativo, na sua opinião, como presidente do sindicato, qual a importância da sindicância para o serviço público? Para o servidor público, vamos por etapa. Para o servidor público, seja efetivo ou comissionado, é o momento ideal para ele provar que ele não tem culpa, que ele não cometeu dolo nenhum, que ele não fez nada para prejudicar o serviço público. Porque se ele não consegue se defender na sindicância, automaticamente é remetido para a gestão, para a administração, e aí se abre, a pedido da prefeita, o processo administrativo, ou do secretário da pasta, o processo administrativo. Então, para o servidor, a sindicância é a hora dele provar que ele é inocente. Correto, então é importante. Para a empresa, a prefeitura, para o serviço público no geral, também é importante, mas o inverso. Apesar da gente ter lá 3 servidores de carreira nomeados para compor a comissão de sindicância, não pode existir o corporativismo.
Então tem que se apurar o fato. Exemplo, o Adriano cometeu uma infração. Não vai ouvir só o Adriano, vai ouvir o Adriano, vai ouvir a outra pessoa envolvida, vai ouvir o colega de trabalho que trabalha 20 anos com o Adriano. É feito uma investigação da sua vida referente àquele fato ali. Então, para a empresa, a prefeitura, é importante também que a sindicância seja bem feita, porque se caso realmente o servidor cometeu algum ato infracional passivo de suspensão, passivo de repreensão, passivo de exoneração, para a empresa, a prefeitura ter segurança jurídica de estar executando. E se caso lá na frente, com o término da sindicância e depois o processo administrativo, a gestão, o gestor optar em exonerar essa pessoa, para não correr o risco de daqui 2, 3 anos, 5 anos, essa pessoa voltar para o serviço público e ainda receber todo esse período que ficou parado. Ainda sobre, uma vez que eu passei por uma sindicância, né? A sindicância aconteceu e tal, vem o processo administrativo. O que significa, em si, de forma simples, o processo administrativo? De forma bem simples, a diferença de um para o outro. A sindicância, ela apura se houve a falha, se houve aquele fato que foi mencionado pelo chefe daquela pessoa lá, ou pela diretora da escola, ou pelo coordenador da UBS, por exemplo. Então, a sindicância apura se houve o fato. O processo administrativo, ele vai chancelar isso. Ele vai dizer quais foram os artigos violados do regime jurídico, se foram, e quais as penalidades cabíveis. Em toda sindicância cabe processo administrativo ou não? Não. Se no processo de sindicância for definido que aquela acusação ali não tem fundamento, ela pode ser pedida ao arquivamento dela. Então o processo é quase que um tribunal de penas e a sindicância é a investigação. Exatamente. O processo é mais ou menos esse o sentido. No sentido da sindicância é o Ministério Público e o processo é o juiz. O processo, exatamente. Aí a sindicância ela não pode sugerir penalidade. Ela tem que emitir um relatório somente dizendo que houve a irregularidade. Correto. E não emitir, não, a sindicância elaborou que foi transcrito esse artigo. O Rudy Roger cometeu falha, ficou comprovado nos autos, Aí a falha Exatamente, foi a falha foi essa. Aí esse relatório é remetido para a administração e lá se define se vai abrir o processo administrativo ou não. O processo, a sindicância ela tem duração de 30 dias e o processo administrativo são 90 dias de duração. O processo administrativo, existe uma comissão permanente de processo administrativo, nomeada pela gestão. Todos os servidores públicos. Então, o Departamento de Processo Públicos e de carreira. E de carreira, Isso. não são comissionados. Então, não pode ser comissionado, tem que ser servidor de carreira. Então, a comissão do processo administrativo, ela pega o relatório da sindicância e ela faz também o mesmo trabalho. Ela vai dar o direito à ampla defesa, ela vai ouvir testemunha, ela vai ouvir o servidor, ela vai ouvir a pessoa que foi prejudicada, pode ser um pai de aluno que tenha tido um problema na escola, pode ser entre colegas de trabalho ou lá no posto de saúde. Então é bem amplo a questão de sindicância e processo. No processo, a comissão aí ela muda o relatório. Aí ela tem que sugerir para o gestor punição ou absolvição. Punição ou absolvição. E o gestor também não é obrigado a acatar a decisão do processo, tá? Então tem mais esse detalhe. Às vezes, mas a comissão, o processo administrativo sugeriu isso para o prefeito. O prefeito não é obrigado a acatar o que o processo administrativo sugeriu. Agora, se tiver tudo embasado dentro da legislação, seguiu o regime jurídico único, a Lei 254/93, apurou a falha, chegou-se a definição, não, isso aqui é uma falha grave, tem que exonerar o servidor. Aí dificilmente nenhum prefeito, eu acho que vai contra uma ação dessa. Então, porque depois isso pode ser encaminhado ao Ministério Público. Exatamente. Existem casos que acabam virando casos de polícia. Porque ela sai da esfera administrativa e vira casos de polícia. Exemplo, se você tiver um caso de assédio, por exemplo. Correto.
como que vai ficar na esfera administrativa, só dentro da prefeitura? O servidor... Agressão física. Isso, agressão física. Foi apurado que o servidor... Furto. Brigou. Exemplo, nós tivemos casos de servidores que brigaram com outro dentro da secretaria. Abriu-se a sindicância, abriu-se o processo, era passível de exoneração? Era. Mas foi definido pela gestão que os dois iam levar uma advertência e suspensão de 15 dias sem salário. Já serviu para educar, entendeu? Então, são instrumentos para moralizar o serviço público. Quando fala não ganha as contas, ganha. Porque se você analisar nos últimos anos quantos servidores foram exonerados por meio de processo administrativo e sindicância, foram vários. Só não é divulgado, mas tem vários casos de exoneração. Tem o caso de abandono de emprego, que também é feito um processo administrativo. Faltou 30 dias. Tem servidor que falta mais 30 dias. Não creio. Tem, infelizmente tem. E aí se abre direto um processo administrativo. Nem sindicância. Nem sindicância. Faltou 30 dias, só que tem que abrir o processo para dar o direito à ampla defesa. Tudo tem que dar a defesa. Ampla defesa contraditória. Exatamente. Isso. Para o servidor dizer, eu fui cerceado o direito de me defender. Não. Você teve a sua chance de defender, foi lá. No caso do servidor público, aquele que não deve nada e que por algum problema se abriu a sindicância, às vezes acontece de ter um problema com o chefe imediato, por picuinha, vai lá e abre a sindicância. A hora dele provar que ele está certo é na sindicância. A hora que foi para o processo administrativo, o negócio é mais complexo um pouquinho. Deixa eu... um servidor que passou por um processo, sindicância, e, por exemplo, que nesse ele foi advertido, tá? 15 dias. Ele era diretor de escola, ele perdeu, ele é professor. Ele pode concorrer a cargos superiores, ser promovido, ou ele, por um período, ele fica proibido de ser promovido, proibido de ter aumento em remuneração, coisa assim ou não? Uma vez constatado falha e alguma punição. Depende do caso. Que não seja exoneração. Depende do caso. Exemplo, na educação, a parte de eleição para diretor, hoje nós não temos a lei de gestão democrática, ela foi revogada por uma ação judicial da prefeitura e o Tribunal de Justiça revogou. Então hoje nós temos que criar uma nova lei para a eleição de diretor, que vai ter eleição agora no final do ano e não existe a lei criada ainda. Então, mas no modelo antigo existia uma série de quesitos que você tinha que cumprir para poder se candidatar à eleição para diretor, falando de diretor de escola. E um deles era você ter o seu passado ali como servidor público ilibado, sem problema nenhum. Então aí te dava problema, advertência, suspensão, ia te dar problema. Mas assim, para você nomear como comissionado, não existe nada que proíba. Então não existe nada que proíba você de, eu recebi uma advertência porque fiz aquilo lá errado lá atrás, o próximo prefeito entra e me nomeia com cargo de confiança. Não existe então, legislação. Não tem um período assim, tipo, eu tenho uma advertência por 6 meses, eu não posso ser promovido. Não, a advertência, ela tem a data de validade. São 12 meses. E o regime jurídico diz que você não pode receber 3 advertências no período de 12 meses. Então, é como se fosse os pontos da carteira ali. Com 12 meses ele prescreve, zera e começa a contar um tempo novo. No serviço privado também é assim, né? Com 3 você pode ser mandado por justa causa. Exatamente. Então o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. São 12 meses, a advertência está na pasta arquivada ali com valor jurídico. Passou disso, ela prescreve. Muito bem. Agora eu acho que a gente pode... Sobre esse assunto, tem mais alguma coisa que você quer falar? A gente gostaria de pedir para os servidores que se atentem a cumprir com o seu dever. Caso entrou em um processo de sindicância, em hipótese alguma, deixe de prestar os esclarecimentos necessários quando aquela comissão te intimou. Então, a comissão de sindicância te intimou para ir prestar esclarecimento sobre o fato distinto, não perca o dia, vai tranquilo e preste o esclarecimento, correto? Porque se você perder essa chance, você está concordando com aquele ato. Seria a mesma coisa no judiciário, você perdeu o prazo. Você julgado a revelia. Você não recorreu, subentende-se que ou você não está muito preocupado ou você realmente está errado e não quis ir. Como a gente costuma dizer no sistema judiciário, é julgado a revelia. Exatamente. Então, nada melhor que o servidor
se defender. Claro que a gente não quer que nenhum servidor, Rude, passe por processo de sindicância. O ideal seria isso, a gente trabalhar em harmonia, cada um cumprir com a sua obrigação de concurso, com seriedade e responsabilidade, para não estar tendo que se defender e correndo atrás, gastando com advogado, com coisa aí, para se manter no serviço público. Então, o ideal é a gente cumprir com a nossa obrigação de concurso para evitar esse sindicância e processo administrativo. Teve casos de servidores que, em período de trabalho, tirou fotos na praia, postou no Facebook. A Constituição fala que eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, mas nesse caso, a pessoa não leu isso na Constituição. Teve outro servidor que falou, eu estou aqui trabalhando, o cara não está de férias e está na praia. Exatamente. Então, aí é batom na cueca, aí não tem jeito, né? Então, a gente tem que ter... A pessoa foi punida em ter que ter... Não, ele, quando voltou, falou, não, de fato, cometi a falha, estou devolvendo, mas igual foi punido, né? Exatamente. E a gente não precisa disso. Algumas coisas A gente não precisa passar por um papel desse, né? Enquanto servidor público ou enquanto qualquer tipo de trabalhador. A gente tem que se expor o menos possível e cumprir com o papel nosso enquanto trabalhador, seja público ou seja privado. Seria... Ontem eu ouvi um áudio, o menino mandou no grupo de WhatsApp, tá ali no celular. Tem algum amigo parceiro para ligar aqui no meu serviço, falar que o meu avô morreu? Aí eu finge que estou chorando, o patrão libera que hoje é sexta-feira, é dia de pra festa. Então, quer dizer, que não falta então, o povo brincar. Só para quem que estiver assistindo ou for assistir o nosso jornal depois, Rudi, tiver interesse em estudar, porque é bom, conhecimento ele não ocupa espaço. Então é bom eu saber os meus direitos e as minhas obrigações. Sindicância está no artigo 213 da Lei 254/93 e o processo administrativo no artigo 221 em diante. Então aí são quase, acho que uns 20 artigos que falam de sindicância e processo administrativo. É importante que o servidor baixe no computador a Lei 254/93, que é o regime jurídico único dos servidores públicos, e dê uma lida para ele saber o que ele pode e o que ele não pode, para ele evitar dor de cabeça. Então, quem tiver interesse, Lei 254/93, Sinop, só pesquisar no Google ali, Lei 254/93, Sinop. Aí vai lá no artigo 221, que é o processo, e 213, que é a sindicância, para estar lendo e estar se informando para não ter surpresa no futuro. Galera, exames de pele na sede recreativa todos os sábados das 9 às 11 horas. Regras para convidados. Somente serão aceitos convidados na sede recreativa com a presença do servidor filiado. Não adianta você falar, vai lá e fala que eu mandei. Não funciona. Convidados pagam R$10 cada e devem ter o exame médico. Crianças pagam 10 e mais o exame, é isso, né? E crianças convidadas pagam a partir de 5 anos, tá bom? Também deve ter exame médico. É isso? Todo sábado? Todo sábado a gente tá divulgando aqui das 9 às 11, tem o profissional fazendo o exame de pele lá na sede, e aí a gente só esclarece essa questão dos convidados. Então, para evitar dor de cabeça, Rudy, o que a diretoria teve uma reunião ontem aqui no sindicato, e a gente definiu o quê? Que o convidado ele tem que estar acompanhado do servidor que é filiado ao sindicato. Não adianta você falar assim, minha filha vai lá e vai levar as amigas dela, mas a sua filha não é a servidora, você é o servidor. Então você vai ter que estar presente, aí sua filha pode levar os amigos sim, mas se for só sua filha como dependente sua e mais 2 amigas para usar a piscina, não vai conseguir fazer o exame de pele para essas 2 colegas e não vai conseguir entrar no recinto também. Então, não é dificultar o acesso, é a gente organizar para não virar bagunça. E outras, Deus o guarde. Acontece qualquer acidente, tem que ter lá e a pessoa responsável, né? Outra coisa porque pode acontecer. Que eu estava lembrando aqui, Rudy, a gente não estava na pauta também, aquela ação nossa dos 2%, que o povo fala tanto. No dia 12 de junho agora, passado, desse mês, ela subiu para o tribunal. Então nós tivemos o ganho de causa, a ação dos 2%, a gente tinha falado da ação da URV, correto, que já estava no tribunal e já tem sentença e a prefeitura já foi notificada. Agora a prefeitura está dentro do prazo para entrar com recurso, deve estar estourando nos próximos dias. Se não entrar com recurso, a ação da URV, logo a gente tem notícia boa para aqueles servidores que não entraram com ação coletiva. Eu só quero deixar claro para o servidor, é importante falar, o município é obrigado por lei, independente de qual gestor, a recorrer de qualquer ação
para que não prevarique, é isso? Ele é obrigado a recorrer em segunda instância. Como a gente já ganhou em segunda instância, aí o recurso para o STF é a critério. Então aí não é obrigado a fazer. Não é obrigado mais. Não é obrigado mais. Então cabe a gestora e ao jurídico dela decidir se vai recorrer ou não. E não cabe mais acordo também, agora é só parar. E não cabe mais acordo também. Como já tem sentença da URV em duas instâncias, primeira e segunda instância, então não tem mais o que ser feito. Aí a ação dos 2%, que é o processo coletivo que o sindicato tem, agora, no dia 12 desse mês, o processo subiu para o tribunal. Então ele também está andando. Eu creio que mais aí uns 8, 9 meses ele tem a decisão no tribunal também. Demora, mas sai. Demora, mas sai. Então vários servidores, ontem mesmo tinha uma senhora aqui na recepção querendo saber, eu não entrei com nenhum processo. Não, a senhora tem o processo coletivo. Nós entramos. Que o sindicato fez, exatamente. Só para deixar, trazer a público como está esse outro processo. A gente esclareceu a URV e agora o dos 2% ele também está andando e ele foi para o tribunal já. Para a gente finalizar, eu quero, só para a gente falou sobre a sede recreativa, é importante que o servidor use esse espaço que é seu, você não paga por isso. Você paga, na verdade, a sua mensalidade e você já tem isso. Você não paga mais. Mas eu vou lá, sou servidor público, filiado ao sindicato. Eu pago mais uma taxinha? Não, aqui não é governo, aqui não, o objetivo não é lucratividade, né? Já está ali. Não, exatamente. Paga o exame, quem cobra é a mulher. O servidor indo ou não, a sede vai estar lá aberta. Então, se for para 2 pessoas ou para 50 pessoas, a sede vai estar lá, vai ter a Renata lá trabalhando no final de semana, vai ter o Borges e o Carlos cuidando da piscina e da limpeza e gramado no meio da semana. E nos próximos meses, quem sabe, no período que está para vir, vai ter melhorias ainda lá, né? Tem vontade de fazer uma piscina maior para criança, Isso, exatamente. Né? A gente está estudando a possibilidade de fazer uma piscina... Não é para a semana que vem, uma piscina infantil maior, entendeu? E mais rasa do que aquelas que a gente tem lá. Então nós temos 2 piscinas de 1,40 m cada uma. Tanto a grande, que é semiolímpica, quanto a de fibra é 1,40 m. Então acaba sendo fundo para criança. A ideia é a gente fazer mais uma piscina no espaço que a gente tem ocioso ali, no máximo aí com 70, 80 centímetros de fundura, para poder abrigar as crianças pequenas e separar as 2 piscinas fundas com a grade da piscina pequena. Dá mais tranquilidade aos pais, segurança também para as crianças usarem lá. E na reunião da diretoria de antes de ontem, de quinta-feira, o que nós definimos? Que a gente vai estar tentando organizar um campeonato de futebol para os servidores da prefeitura. Então muito já está sendo tema levantado aqui no nosso jornal. Já está sendo desenvolvido esse projeto. Não se definiu a data ainda, mas esse ano provavelmente sai esse campeonato e a gente vai estar divulgando para os servidores montarem times, porque não vai adiantar o sindicato fazer o campeonato e não ter ninguém para jogar. Daí lascou exatamente. Tudo. Então quem gosta de futebol, a gente vai ter essa opção, montar um campeonato para o pessoal. E tem gente, são 3 mil servidores, 2 mil filiados. Para o pessoal que gosta aproveitar demais essa opção que a gente vai estar trazendo. Provavelmente antes da nossa festa de 28 de outubro ainda. Que legal. A gente vai estar tentando organizar esse campeonato aí e divulgar. Quem sabe o Intersecretarias. Quem sabe, exatamente. Pensar. As ideias estão fluindo, né? Aguardar para ver. Pode ser disputa entre secretarias, pode ser disputa entre né? Normal, enfim. Vamos aguardar para ver o que a diretoria, junto com a responsável pela sede social, define. Essa parte recreativa que eu acho muito legal, porque a interação do servidor público, ele acaba se conhecendo. Tem às vezes que o cara trabalha aqui no administrativo, não conhece ninguém da obras, porque não vai lá e acaba... exatamente. Contato, né? A prefeitura de Sinop, a empresa prefeitura, ela é muito grande, né, Rudy? Então, se você tem uma empresa que cuida de saúde, educação, limpeza e segurança, no caso da guarda municipal, então ela acaba você vivendo o seu mundinho ali na sua escola, no seu posto de saúde, e você não tem dimensão do tamanho que é e de quantas pessoas tem trabalhando para a cidade estar do jeito que está. Para funcionar. Exato. Bom, sabadão, dia 29 de junho, né, foram 6 meses do ano, 10 edição do nosso Jornal do Servidor.
Vamos ficando por aqui, presidente? Sim, vamos sim. Antes de encerrar, lembrei outra coisa. Lembra? Opa, tava aí. A educação, a prefeita já assinou o projeto do piso salarial dos professores, deve estar indo para a Câmara semana que vem. Para fazer a votação. Para fazer não sei se já vota semana que vem, mas ele deve entrar. Tem que passar pelas comissões. Isso, ele deve entrar antes do recesso ainda, a readequação do piso salarial dos professores. Os outros projetos já estão todos prontos, faltando só ela assinar para encaminhar também da educação, correto? Então, está andando, a gente está conseguindo até ter um bom diálogo com a gestão nesse momento, e aí tem esperança que esses projetos todos, tanto da educação quanto outros que estão pendentes lá, a gente vai conseguir de agora até o final do ano fazer todos eles saírem da gaveta e serem votados pelo Legislativo. Muito bem, tá aí. Mas a gente vai trazer mais assuntos sobre isso quando ele for encaminhado pelo Legislativo, de repente fazer uma entrevista com o presidente ou com o presidente da Comissão de Educação, enfim, para falar sobre o tema, até para mostrar a importância deles votarem favorável ao projeto. Acho que é importante, de repente, a gente ver sobre isso na pauta do nosso jornal. E se você tem alguma pauta, se você tem algum assunto que queira que nós levantemos para você, que nós possamos trazer esclarecimento. Deixa eu só mandar os últimos bom dia aqui, se o meu mouse funcionar, porque ele ficou parado aqui, danadinho. Vamos lá, para a gente encerrar, senão o pessoal fala, olha lá, aí, bom dia, tem grupo de WhatsApp dos servidores? Olha, vai ter, se não tem, vai ter, a gente já está providenciando isso, tá? E inclusive para ser um meio de comunicado com vocês. A Antônia Vieira, bom dia, Antônia, obrigado, né? São ali o Edmilson, já coloquei o bom dia dele? Se eu coloquei, vou colocar de novo. Edmilson, bom dia. Ednilson. Bom dia, Ednilson. Bom, o nosso jornal vai ficando por aqui. Meu presidente, até sábado que vem. Guarda o senhor. Até sábado, gente. Obrigado pela audiência. Só respondendo a Eni rapidinho, tem grupo sim, tá, Rude? Tem grupo sim. Podia ter falado? Não, já estamos falando agora já, antes de acabar, antes de ir embora, a gente está falando. Eni tem grupo. Eu vou pedir para a Marli, ela entra em contato contigo e passa o link e você acessa. A gente tinha 2 grupos, hoje está com um grupo só de WhatsApp, onde a gente tenta divulgar as notícias do sindicato. Claro que lá às vezes aparecem outras notícias, não tem como a gente barrar o povo disso. Então, se você falar que vai fazer um grupo só para isso aqui, vai ficar você sozinho, não vai ter ninguém. O pessoal sai tudo. Vai ser um grupo de 1, exatamente. Então, mas tem sim, a gente vai estar entrando em contato contigo para... Faz assim, Eni, até melhor. Entra no inbox aí do sindicato, a Marli 24 horas atenta, fala, Marli, meu número é esse e quero participar do grupo, vai facilitar inclusive, tá? Faz esse meio termo aí para nós, o inbox não aqui, tá? No inbox, para que o seu número não fique exposto, você passa para ela, conversa com ela no inbox, daí depois ela consegue finalizar esse assunto para você, tá bom, querida? Bora, agora vamos. Gente, obrigado pela presença, tenham todos um ótimo sábado, um ótimo domingo, e lembrando, quem quiser usar a piscina, das 9 às 11 está lá o profissional sábado e domingo para só, né? fazer o exame, todo sábado das 9 às 11, e o clube está aberto sábado e domingo o dia todo para o pessoal usar, aproveitar que é nosso e está lá para ser usado pelo servidor público. Quanto mais gente, mais rápido o presidente faz a piscina de criança, faz o parquinho, faz tudo. Tem que ter gente que daí fala, não, agora tem que fazer mesmo, que ele é danado, entendeu? Ele pensa no custo-benefício, vamos fazer com que o custo-benefício compense, tá bom, gente? Um abraço a todos, uma ótima e deliciosa semana que está por vir, um bom final de semana a todos, e a gente volta com o nosso Jornal do Servidor. Vai vir muitas novidades aí para você no nosso jornal, a gente está cada dia tentando melhorar ele, né? O primeiro projeto piloto é um sucesso, a gente está feliz e vamos melhorando até chegar dentro daquilo que atenda todas as necessidades de você que está assistindo, tá bom? Compartilha, curta, divulgue, e um abraço a todos os servidores públicos de Sinop, do Mato Grosso e Brasil. Um abraço.